Palavra dos Capuchinhos. Paz e bem. Programa Palavra dos Capuchinhos. Nesse programa queremos levar uma palavra de conforto, de esperança, de luz, de paz. Eu sou o Frei Luiz Portela e nesta semana estamos falando um pouquinho a respeito dos aspectos que envolvem a vida de nosso Mestre e Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre o seu discipulado. Entre Jesus e os 12 existia uma desigualdade de relacionamento. Ele próprio sublinha este fato. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Está lá em João 15:16. Com essas condições, já se explica por que os evangelhos dão valor às relações interpessoais, ou psicologia da amizade, podemos dizer assim. O relacionamento de Jesus com os seus discípulos não pode ser compreendido fora do quadro da missão. Tudo está subordinado à missão. Outro dentre os discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus replicou: segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. As memórias evangélicas que se referem ao relacionamento com os discípulos estão colocadas sobre o sinal de 2 episódios: a escolha por Jesus e a missão. Ao passar ao longo do lago da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me e vos farei pescador de homens. Imediatamente abandonaram as redes e o seguiram. Isso está lá em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 18. A segunda etapa vem depois de um tempo indeterminado. Jesus estava andando pelas aldeias da redondeza e ensinava. Chamou os 12 e enviou os 2 a 2. Deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Esta prioridade da missão não deve ser interpretada no sentido de uma relação de pura funcionalidade. Dentro da vida comum, a serviço de uma missão comum, nasceu um entrosamento profundo e um verdadeiro apego aos discípulos, baseado num reconhecimento verdadeiramente humano. Contudo, sempre houve entre Jesus e os seus discípulos uma área de incompatibilidade. Jesus não conseguiu levar seus discípulos a compreenderem o aspecto mais desconcertante da sua missão. Esta marcha estava rumando para a morte. Não é de se admirar? No início, parece que Jesus manteve o silêncio e não quis comunicar o pressentimento que tinha de sua morte iminente. Mais tarde, começou a avisar os seus. Porém, então Pedro levou Jesus para um lugar e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Finalmente, a distância entre eles apareceu nos últimos dias. A traição de Judas, que foi um escândalo para os colegas que aparentemente não o esperavam. A fuga dos outros, a negação de Pedro. No entanto, disso não podemos concluir que a convivência desses 3 anos foi um fracasso. A lição não é o fracasso, e sim a fragilidade das adesões. Apesar disso, a convivência valeu disso. Temos uma demonstração muito clara da história que vem depois. Não podemos simplesmente mostrar uma oposição entre fraqueza dos apóstolos antes da ressurreição e a força depois dela
através da sua fé e de sua adesão. Nesta linha, nada teríamos para aprender junto à vida dos apóstolos e toda a nossa inspiração estaria na fé das comunidades que surgiram depois de Jesus. Portanto, seguir a Cristo não se constitui em um ato isolado. Não é uma atitude realizada uma vez e nunca repetida. O seguimento é um compromisso para a vida toda, que será efetivamente cumprido na eternidade. Isto significa que o discipulado a que Jesus convoca e convocou também os seus apóstolos não é somente uma porta de entrada, mas é um caminho a ser seguido. O discípulo e a discípula prova a validade de sua decisão, seguindo Jesus e o seu evangelho até o final. E o final tem um resultado: a convivência com Deus na eternidade.